a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma super produtora de séries e cinema que começou por querer ser atriz. Tem 30 anos e vai ser mãe daqui a 2 meses. Viveu em muitos países, mas sempre esteve ligada a Portugal. Cresceu nos 90s, rodeada de força feminina, é a mais nova de 4 irmãs, o que a fez mais madura para a idade. Começou no mundo do teatro com a avó, que escrevia peças, e como tem muitos primos, todos os verões faziam um espetáculo. Aos 15 entrou na Escola Profissional de Teatro de Cascais para ser atriz, por lá esteve 3 anos e assim que terminou voou sozinha para Londres, atrás de um sonho, sem conhecer ninguém. Entrou na London School of Dramatic Arts e trabalhava num teatro para pagar os estudos. No fim do ano fez uma peça onde assinou o primeiro contrato com uma agente que tinha um teatro no centro da capital inglesa. Foi aí que criou as próprias produções, abriu a primeira companhia de teatro com 2 amigas e é nesse momento que nasce a paixão por produção. Atualmente, a viver por cá tem-se focado em atrair grandes produções para Portugal e para isso foi importante ganhar experiência em produções internacionais. Abriu a própria empresa e no meio da pandemia fez várias produções internacionais, entre elas House of the Dragon e Velocidade Furiosa. Sofia Noronha, muito bem-vinda. É verdade, muito obrigada. Conta-nos lá sobre esta tua empreitada, como é que se ganha a confiança de grandes estúdios de cinema? Não é assim, não é fácil, nem é para todos. Começamos com uma boa pergunta, mas antes queria só agradecer o convite, porque é uma honra fazer parte de um programa que procura conhecer mais pessoas que estão lá fora e que vêm para cá para tentar crescer ao máximo em Portugal e conseguem chegar a sítios que muitas vezes nem toda a gente sabe. Por isso, pesquisando um bocadinho sobre o teu programa, a originalidade e os convidados que tu tens aqui é espetacular. Por isso, obrigada, parabéns. Sofia, também por enriqueceres este leque de convidados. Vamos a ver. Como ganhar a confiança dos estúdios? É engraçado porque aquela imagem do iceberg que nós costumamos ver, não é? Que é a ponta e que diz sucesso e depois para baixo tens todo um bloco gigante de gelo. É assim que eu definiria o ponto da carreira onde eu estou, porque tudo se faz com muito trabalho, muita dedicação, com suor, com noites sem dormir, que ninguém vê, e depois chegamos a um certo sítio, parece que até foi fácil, não é? Como é que conseguiste? A verdade é que estou nesta indústria já há 15 anos, desde que comecei no teatro, no mundo das performance arts, onde tudo tu tens que trabalhar muito para chegar a algum sítio, tanto como atriz ou como produtora. Eu até diria, às vezes, como atriz, até é um papel em que tu tens que esperar um pouco pelo que os outros te dizem o que fazer, ou ir a audições e esperar que consigas as audições. No lado da produção é o oposto, tu tens que correr para conseguir essas audições. E então toda a minha vida eu tenho corrido sem parar, e quem me conhece sabe que eu não desisto das coisas. Quando é para conseguir alguma coisa, Bates portas. Bato portas até que as pessoas dizem pá, deixem-me em paz. Tenho de abrir a porta porque não param de bater. Mas também com estes estúdios tem sido grandes aprendizagens, tem sido também aceitar papéis nos quais eu não estou no comando, então como assistente ou como eles dizem lá fora, shadowing. Então é como se fosse a sombra de um produtor grande ou de um realizador, e observar muito para depois, quando te chega a oportunidade, tu saberes o que é que tens que fazer e saberes como. Sim, achas que a observação é uma característica importante, especialmente para um produtor, para um ator, para toda a indústria? Sem dúvida, porque nós somos feitos de aprender com os outros, não é? Tudo aquilo que nós, infelizmente, não é que nós sejamos muito originais, já foi feito antes, mas nós podemos fazer de forma melhor. Mas como é que podes fazer isso? Observando. Sim. E olha, como é que de repente, porque foi mesmo muito rápido, é mesmo de repente, esta experiência de ter que gerir uma equipa tão grande de pessoas? Foi um enorme desafio. É engraçado porque muitas das vezes as pessoas não têm noção dos desafios que nós vamos, que a produção, e vocês sabem, não é? O que é pôr de pé um programa. Às vezes só se vê o resultado final, não é? Nós agora estamos a ver os episódios do House of Dragons e é tipo, que giro, se foram dias a filmar cenas, não é? Enquanto passas 2 segundos na câmara, foram dias e dias de dedicação e de coordenação entre equipas. Quando tu dizes coordenar uma equipa, nós éramos, por exemplo, no House of the Dragons, chegámos a ser 1000 pessoas,
em sítios como Monsanto, em que tu estás no topo de um castelo onde não há logística, não há nada, e tu tens que criar tudo Sim. do zero. Então é como eu já referi várias vezes, é mesmo, nós somos uma frota militar com gente do circo, porque somos artistas, boémios, que gostamos de estar uns com os outros, mas ao mesmo tempo cada um sabe exatamente aquilo que tem que fazer, a hora que tem que fazer e como. Sim. Então é o tempo, cada minuto conta. Sim. Então é assim, é uma adrenalina de loucos. Olha, e como é que explicas o frenesim à volta de House of Dragons? Eu confesso que nunca vi. Portanto, explica-me a essência e porque é que mexe com tanta gente. Pronto, no fundo isto já vem através de uma série que teve muito sucesso. Game of Thrones foi uma série que eu também não me sinto entitled a falar, sabes, não é a criatividade, não é minha, apesar de me sentir muito parte do processo. Mas o Game of Thrones realmente já vem com uma bagagem muito grande, porque acaba por ser uma história no mundo encantado, em que tu, apesar das personagens não terem nada a ver, medievais ou, sabes, homens da pré-história, tu identificas-te com as emoções e com a narrativa de cada personagem. E é isso que transporta também para uma série como esta. E muita gente que diz assim, eu não tenho nada a ver com histórias de dragões e histórias medievais e antigas, porque é que eu havia de ver isso? Porque tu vais-te identificar com os personagens e com o enredo das personagens e não tanto com o setting. Mas depois, se o setting é tão bom, Sim. Acabas por ficar preso à história. Sim. E tu dirias que és a consumidora do tipo de superproduções que tens feito? Não. De todo, de todo, mas cada vez mais encontro o encanto de cada produção, não é? Quando me chegou a Velocidade Furiosa, tu pensas, mais uma, estamos em qual? Não é? Sim, Estás a eu contar? fiquei na 2. Que o meu irmão em pequeno adorava, via aquilo em loop. Este foi o 10º. Sim. Mas tu depois começas a entender porque é que eles escolhem, porque é que isto tem tanto sucesso e começas a perceber. E falas com o realizador, falas com quem está a desenhar os cenários ou quem está a fazer os guarda-roupas ou os settings onde nós estamos a filmar, não é? Porque, por exemplo, a Velocidade Furiosa já passou por 20 e tais países. Sim. Já filmou em imensos sítios. E tu encontras a ligação, mais uma vez, com as histórias. Foi engraçado que o realizador disse-nos na altura que a Velocidade Furiosa é um filme que acabas por te identificares com a classe social, ok? Então não é um filme em que tu pensas, eles estão lá em cima e eu nunca vou conseguir chegar a esse patamar. Não, as personagens, podíamos ser nós. Sim, há uma identificação real. Exatamente. E ouvi dizer que foi um grande filme, ou vários filmes, para fechar as estradas em Portugal, para gravar. Foram noites e noites. Ainda por cima há poucas estradas em Portugal, Meu não é? Deus, por acaso é uma história engraçada. Queres que eu conte? Quero, claro. Se calhar vamos ter que precisar de 2 ou 3 horas neste programa. Quando quiseres para cortar, diz só. Ok, Sofia, faça já assim estás sinal. Exato. Menos, fala menos. Mas muito rapidamente foi. Nós inicialmente tínhamos. Eles pediram-nos para procurar sítios parecidos ao Rio de Janeiro, porque era para ligar ao número 5. Eles fizeram Ok. o filme número 5 no Rio de Janeiro. E então pediram-nos para procurar ruas e ambientes tropicais. Porque eles iam filmar a autoestrada em Montenegro. Ok, qual foi o sítio escolhido? Era onde estávamos no Sim. início do ano. Até que eles nos ligaram e disseram, olhem, infelizmente já não vamos para Portugal, não faz sentido, porque já não precisamos do Rio de Janeiro, agora só queremos a autoestrada. E nós, sabes quando um cliente diz então Sim, adeus, sim. nós já tínhamos empresa criada, já tínhamos tudo, a logística preparada para chegar. E nós, uns dias antes, tínhamos feito uma pesquisa para procurar estradas parecidas à de Montenegro, sabendo que nunca ia ser necessário Portugal, Sim. mas fizemos isso por livre, espontânea vontade. Eu com a minha colega Mariana até tivemos a fazer, olha, esta é muito parecida, e ligámos à concessionária da A24 e eles foram tão simpáticos, eles disseram, que espetáculo esse programa, acho uma ideia fantástica, claro que isto é muito impossível aquilo que vocês estão a pedir, mas estamos de braços abertos. E só essa coisinha de dizerem temos os braços abertos já nos deu uma ideia de pensar, ok, quem sabe, mas nem sequer eles nunca nos falaram da autoestrada. Nessa chamada eles disseram, os produtores,
Pronto, então vamos para Montenegro e infelizmente já não vamos filmar em Portugal. E tu que não desistes? E eu digo assim, só uma coisa, queria só dizer, se caso não funcionar a autoestrada em Montenegro, nós temos aqui uma muito parecida. Por isso, se vocês quiserem, e eles riram-se e disseram, não se preocupem, só se viermos a rastejar de joelhos por alguma razão, no sentido de Montenegro está super avançado, já estamos mesmo a fechar. Ok, desligou. 2 semanas depois recebemos um e-mail a dizer: vocês lembram-se quando dissemos que vínhamos de joelhos a rastejar para vos suplicar por ajuda? Estamos nessa situação. Eles tiveram um drama com a estrada de Montenegro, com os chineses, e tiveram que, bem, de repente foi a frota toda, tivemos que fazer tudo a correr. Foi Foi difícil tratar das autorizações. Foi muito difícil. Para fechar uma autoestrada. Muito difícil porque Quantas horas esteve fechada? Um mês. Ina! E havia. Entre 100 km íamos fechando por troços. E entretanto não existiram manifestações contra a produção. Graças a Deus não, Furiosa. porque as pessoas gostam de coisas Sim, diferentes, claro. e estão entusiasmadas por ver aquela zona que pode não ter assim muito movimento, cheia de pessoas, com movimento. Nós acabámos por alugar 600 hotéis, 600 quartos de hotel à volta dessas zonas, restaurantes, equipa, pronto. Isto atrai muito movimento. E por falar em atrair, consideras que Portugal é um país atrativo para a produção de cinema ou és tu que estás a fazer com que Portugal seja atrativo? Altamente atrativo, tem tudo para resultar. Desde os sítios, temos sítios como praias e montanhas e tudo dentro de espaço muito perto. Até as equipas são muito boas, precisam de aprender mais e precisam de ter mais experiência, e temos incentivos fiscais muito bons. Vamos lá ver se Que agora incentivos fechamos. são esses? Vamos lá ver, Explica-nos ainda lá. estamos à espera. Isso é o calcanhar daqueles, digamos, agora que está a acontecer com o governo, que já anunciaram que iriam ajudar, mas é uma situação complicada para nós, porque nós, enquanto produtores, vamos lá para fora com isso na carteira, não é? Nós vamos dizer, nós conseguimos vender Portugal com estes incentivos fiscais, que é uma coisa que existe em todos os países, quando tu filmas lá fora, que é, se tu filmares aqui, recebes uma percentagem, porque quando tu tens uma produção tão grande que gasta, digamos, 20 milhões, gastas 20 milhões em 4 semanas, estás a investir diretamente no país, e de repente, tudo isso, imagina os impostos todos que não estão a ser pagos. Desde o IVA, o IRS, etc. Ou seja, isto é tudo benefício para o país. Então o país, para compensar e para atrair mais produções, diz, então há um fundo que vos vai dar de volta uma percentagem de todos os custos. Mas quanto tu mais gastas, mais recebes. Sim. É um win-win. Que salto é que achas que precisam as produções nacionais precisam ter para atingir a dimensão de produções como House of the Dragon? É só dinheiro ou é preciso algo mais? Isso é outro assunto interessante. Porque, Olha que está tudo a ouvir e tirar dicas. Exato, aqui não posso ser muita coisa. Não, mas eu acho que, claro, que inicialmente o problema acaba por ser os orçamentos que nós temos para a produção nacional. O facto de a nossa sociedade ainda não entender que o cinema e a televisão é uma indústria que aposta em muitos outros setores, não só porque tu estás a contratar pessoas de vários setores, mas acima de tudo porque estás a criar awareness para todo o tipo de assuntos que tu possas imaginar. Desde medicina até ao ambiente, até casos particulares que acontecem. E hoje em dia, quando tu tens uma plataforma que tu consegues chegar a qualquer pessoa num ecrã deste tamanho, tu tens que entender que é uma indústria. A mídia é uma indústria que tem um poder brutal. Chega a qualquer casa, a qualquer pessoa. Por isso tu tens o poder da fala, e isso significa que podes fazer propaganda do que tu quiseres, no bom sentido, propaganda Sim. de falar de assuntos, de educar as pessoas, de dar oportunidades a pessoas que não sabem de alguma coisa e acabam por saber. E isso significa que é uma indústria que atrai muita coisa. E noutros países, Inglaterra, Estados Unidos, é uma das indústrias que está no topo.
Só que tu vês em Portugal e é uma indústria que ainda não é considerada uma indústria do topo, não é uma indústria que as pessoas recebam bem. Não é uma indústria que as pessoas olhem, que o average viewer olha e diz: ok, eu vou investir. Não, ainda está um bocadinho. Mas achas então que é basicamente falta de financiamento? Não há problemas, por exemplo, falta de criatividade nos guiões? E depois, isto é uma consequência, que é, se tu não tens os orçamentos, não é? Porque tu vês o orçamento de Estado da cultura. Onde é que está o nosso orçamento? Nosso é posto de lado. Não é que eu vou começar aqui a dizer porque nós não temos orçamento, é porque eles não. Eles, estou a falar um bocado aqui no geral, mas não entendem que ao tu investires na cultura, tu estás a investir no bem-estar das pessoas também e estás a investir mais uma vez em vários setores que vão dar de volta. Às vezes não é uma coisa tão óbvia, se calhar não estás a investir na economia em que estás a dar fundos às pessoas, mas estás a dar oportunidades a pessoas de outra forma. E isso depois vai fazer com que tu não, as profissões, incluindo os guionistas, não recebam como deveriam receber para fazer a pesquisa necessária de assuntos e para escreverem como deve ser, e aí começa o problema. Por isso, ao não teres guiões com qualidade, nós não conseguimos transportar nem conseguimos vender essa qualidade. Mas está lá tudo, nós temos tudo para isso acontecer. Sim, olhando para o panorama português, quem é que achas que está a fazer melhor audiovisual? Tens tempo sequer para olhar para o nosso panorama? Eu tenho a dizer que eu às vezes me desiludo um bocadinho, não é? Porque tu esperas alguma coisa do panorama português e depois acaba por... Eu sei porque eu trabalho com a malta toda da televisão ou do cinema e as condições depois notam-se também no ecrã e infelizmente não é onde se está a investir mais, nem em cinema nem em televisão. Tu podes me perguntar filmes que eu Sim, que eu mas por exemplo, gosto nós temos agora uma assim. série fenómeno que é a Pôr do Sol, não é? Não sei se já ouviste falar, que toda a gente, assim, uma loucura à volta dessa série. Eu nunca vi, portanto eu não posso opinar, mas... Também nunca vi, mas não é telenovela. É uma telenovela a gozar com telenovelas. E já está na Netflix. Certo, malta? Está na Netflix. Estou-me aqui a dizer que sim. Acho que é o grande caso de sucesso de uma série em Portugal neste momento, que tu ainda não espeitaste. Não, a minha questão é, isso exporta lá para fora? Pois, percebes? Netflix pode ser Netflix para nós. Mas, por exemplo, Espanha tem exportado imenso, não é? Achas que é uma questão de haver mais, de facto, mais falantes de língua espanhola? Não. A língua hoje em dia já não é um problema. Antigamente sim. E então vender... o Pôr do Sol na prática podia ser exportado com legendas. Sim, mas tem que ter boa fotografia, tem que ter um bom guião, não pode ser só engraçado para nós. Sim. Sabes, muitas vezes é tipo, eu vou dar um exemplo, o Sara, sabes a série? Sim, Bruno foi Vera. um grande sucesso, estava super bem feito, gostei muito do guião, mas também não sei se vende de lá para fora, porque são muitas piadas nossas, percebes? Sim, é isso, são muito private jokes, gozando com o universo das novelas portuguesas, acaba por ser mais inteligível, não é? por nós. Exato. Nas produções internacionais em solo português, fazem questão de envolver pessoas das localidades onde gravam, Sem onde dúvida. filmam. Onde filmam, gravar é telenovelas, não é? Filmar é filmes. São mundos completamente paralelos. É assim, mesma forma, a mesma forma de filmar. Ou às vezes tu passas 3 dias a filmar uma cena. Sim. E é assim. Tipo, O investimento de tempo não é muito maior. Sim. Qual era a pergunta? Perguntava-te se fazem questão de envolver portugueses em produções. Sem dúvida. Em todos os sítios onde nós fomos, tivemos sempre locais. Sempre, desde a ajudarem PAs, que não, até pomos sempre um anúncio a dizer isto está a acontecer. Normalmente não dizemos que produção é que é, mas as pessoas sabem. E temos sempre muita gente local. Às vezes não corre tão bem. Às vezes tivemos um caso de ter um jornalista infiltrado nas filmagens do House of the Dragon, porque era local e nós quisemos contratar e depois puseram a notícias a dizer que não foram bem tratados, que não é verdade, mas só para ter aquele minuto de fama. Sim. Por isso há que ter cuidado às vezes. Olha, e onde é que para a Sofia Noronha, que aos 15 anos entrou na Escola Superior de Teatro de Cascais querendo ser atriz? Ainda queres ser atriz? Algum dia? Primeiro,
eu quando estou em palco já começo com os calores. já na altura começava, era um terror, eu lembro-me. A minha mãe dava-me assim uns remédios para não suar tanto e eu, que calor, já nervosa. Por isso, isto Suas não é menos novo. na produção? Na produção não, mas ninguém olha para mim. Sim, é verdade. Não, eu Estás gosto atrás das muito de câmaras. estar em palco quando as personagens são assim mais dark ou assim, onde tu possas um bocadinho alterar o teu universo, porque eu sou uma pessoa alegre, cheia de energia, sempre comunicativa. Depois quando Sim. vais para personagens assim mais que exploras o teu lado mais obscuro, eu gosto disso. Então, mas não está no futuro que vês à tua frente voltares a esse papel que te levou no fundo para esta área, depois da tua avó, obviamente. É verdade. Por agora acho que não. Por agora estou bem. Eu conto uma história. Eu fui filmar uma série em Tenerife antes da Velocidade Furiosa e estava com o showrunner, que é como eles chamam, é a figura que visualiza toda a série e que escreve. É uma figura que ainda não existe cá em Portugal, mas cada vez mais é conhecida nas séries. E ele tinha uma personagem, ele disse assim: eu era a produtora, não é? Então estava ali com ele a falar de coisas de negócios, coisas mais orçamentos e coisas sérias. E ele depois disse: então, e se eu te der um papel, gostavas de fazer isso? E eu fiquei logo assim, tipo, com cara de miúda, já toda nervosa. E ele: então, passas de um mulherão aqui a falar de negócios e de orçamentos para uma meninazinha que não sabe onde é que se há de meter. E eu: é melhor eu não fazer já. Pois eu não podia discutir tanto os orçamentos e não podia. Sim. Então mantivemos assim. Tu, quando vais para Londres, entraste na London School of Dramatic Arts, é fácil entrar? Como é que foi a experiência? O que é que podes dizer sobre esta tua primeira experiência internacional? O que é que aprendeste? Primeiro, qualquer pessoa que esteja a ouvir isto e que queira seguir a carreira, digo para tentarem nunca desistirem e há espaço para toda a gente. Qualquer um entra? Não é qualquer um entra, mas qualquer um que tenha dedicação e que queira muito aquilo, consegue. Por isso, não há meias coisas. Hoje em dia as pessoas gostam muito de fazer assim, eu gosto, mas agora vou só ali ao Instagram ou assim, mas Sim. tem que haver dedicação. E opção, não? A opção, não necessariamente, só uma grande paixão. E tu sabes, não é? O trabalho que é preciso dedicar a qualquer coisa que tu queiras e que não seja que ninguém te traga, é dedicação. Sim. E com isso tu chegas lá. Por isso eu acho que foi assim que eu consegui entrar nessa escola. Mas foi uma experiência espetacular, porque eu vinha de uma escola de teatro que era muito das emoções. Nós trabalhámos 3 anos com o Carlos Avilés, aquilo era chama pelas emoções e chorávamos a toda a hora. Puxar pelos traumas. Puxar pelos traumas. E muitos dos meus colegas que estiveram lá vão ouvir isto e sabem perfeitamente do que eu falo, para depois ir para um método que era texto, e que tu tinhas mesmo que perceber as palavras e ter uma dicção muito boa. E em inglês. E em inglês. E trabalhávamos a Received Pronunciation, que é mesmo falares o inglês Com a boca, perfeito. abres muita boca. Muita boca e tudo assim. E de repente eu dizia: mas eu estou a chorar, eu quero chorar nesta cena. E eles tipo: não, tu não choras, tu simplesmente dizes as palavras de forma certa. Sim. E aí onde eu também estudei Shakespeare, que foi incrível em inglês, e adorei esse contraste. Foi mesmo uma aprendizagem. To be or not to be. Tu pagavas, aliás, tu para pagares os estudos, trabalhavas num teatro também. Trabalhava num teatro. Não dava para ser outra área, tinha que ser teatro, não é mesmo? Tinha que ser teatro, onde eu fiz muitos contactos. Sim. Lá está, a vida não para, Sim, a vida sim. em cada esquina tens oportunidades e mais uma vez nesse sentido de não desistir, as pessoas não ter vergonha, sabes? Às Sim. vezes, não vou falar, não vou dizer, não, vai para a frente. Mandar os o que é que bichinhos tem? embora e ir, não é? Um bocadinho também como a tua atitude, vamos para a frente, vamos tentar, vamos mandar, vamos procurar. E trabalhando no teatro, eu estava no bar, é o melhor sítio para estar. Eu Vês estava todo o tipo de pessoas que se tudo. interessam por teatro, não é? Conheci lá o Colin Firth, conhecia. Agora está-me a dar uma branca. Aquela muito bonita. Aquela muito bonita. Quem será tantas, não é? Natalie Portman. Sim, linda mesmo. Conheci o. Quem é que conheci o? O Jude Law? Pierce Brosnan. O Jude Law. Já conheci também, mas não foi nesse teatro. Sim. É verdade. Por isso, a quantidade de pessoas que lá Sim. passavam, porque aquilo era um teatro assim chama-se Off West End. Então Sim. não são os grandes musicais, só estavam mesmo peças assim mais alternativas. E eu oferecia
oferecia bebidas a toda a hora. Acho que a minha Sim. chefe não ouça, não é? Da altura. Ela não, se calhar não percebe português, mas não. Não, ela percebe português. Olha, e no final do ano fizeste uma peça, assinaste o teu primeiro contrato como agente, isto tudo ainda como atriz. Isto tudo como atriz. Mas foi nos entretantos que te passaste para o outro lado. Exatamente. Isto foi. Eu decorava as minhas peças no trabalho. Quando as pessoas entravam no teatro, eu ficava a decorar o papel. Sim. E entretanto, esta minha agente disse: eu tenho um espaço que vocês podem utilizar à vontade. E eu juntei-me com umas amigas e disse: vamos começar a pôr as nossas próprias peças. E em Londres há uma coisa espetacular, porque não tem só a ver com os orçamentos nem com o dinheiro. Se tu tens um projeto interessante, tens à tua mão pessoas espetaculares que vêm ter contigo com um talento. Olhas, eu lembro-me de estar a entrevistar realizadores que tinham feito Royal Theatre, que tinham estado no National Theatre em Londres, e eu assim, tu sabes que eu sou uma miúda, eu acabei de sair da escola de teatro, que veio com 19 anos ou 20, e ele, não, I love the project, I want to do it. Então queriam entrar sem terem que receber. E foi assim que nós começámos a pôr peças e eu de repente estava bastante mais interessada na produção. Já não queria tanto saber das minhas personagens. Mas pela tua vontade que referias de negociar, de fazer parte do processo, de Fazer acontecer. Eu sou muito acelerada e como atriz tu tens que esperar muito e por depender oportunidades. dos outros. Depender dos outros. Isso para mim é... Isso, tem que fazer acontecer. Sim, o que é que achas que um produtor tem de ter para ser bom no que faz? Primeiro que tudo tem que ser humilde. Porque tu chegas a um patamar que estás a mandar em muita coisa, desde a dinheiro, a equipas, a clientes, e é muito fácil tu caíres na presunção de eu sou melhor que alguém, ou muita gente depende de ti, não é? Tu contratas muita gente, estás a discutir muitos salários, e por isso também tens que saber o lado do que é trabalhar para ganhar esse dinheiro e nunca dizer que vou-te dar menos, mas ao mesmo tempo também tens que saber o que é recompensar e dar o suficiente. E depois é preciso seres organizado, perceberes o que é preciso fazer e ser um bocadinho mandão. Não vou mentir. Autoritário. Um bocadinho. Não ter medo de mandar, não é? Nem todas as pessoas têm capacidade para mandar, isso é verdade. E entretanto, estavas uma empresa durante uma altura nada propícia à pandemia, É verdade, não é? é verdade. Mas isso aí deve-se tudo, isto é esta pessoa mesmo muito especial, ao Jorginho, que é uma história assim muito louca, porque a minha prima já me tinha falado desta pessoa, que é uma pessoa que ajudava as pessoas e que falava. Imagina, eu sempre trabalhei em produtoras portuguesas e sempre fui abrindo setores nessas produtoras. Eu trabalhava no Colonel Vieira e fui fazer a parte internacional, ou na PSP trabalhava mais com publicidade, também fazia a parte internacional. Porque não tinha ainda, pensava que não tinha coragem para abrir a minha própria empresa. Eu pensava, daqui a uns tempos, depois veio a pandemia, muito menos, não vou abrir agora uma empresa. Sim. Nem ninguém sabia disto, isto era um sonho um bocadinho meu, nunca falei sobre ele. Até que a minha prima disse, tu tens que falar com esta pessoa. E eu, mas porquê? Tens que falar mesmo com ele, tens que conhecê-lo. E eu comecei a receber mensagens deste Jorginho. Porque que esta pessoa está-me a mandar mensagem, coisas mais estranhas. E eu não sou nada destas coisas, sabes, de acreditar em nada, mas realmente ele mandava-me assim durante a pandemia umas mensagens, olha, se precisares de falar, vamos falar. E eu, nos dias mais down, sabes, daqueles dias de pandemia, e ele, queres falar hoje? Até que falámos a primeira vez ao telefone e ele sabia muito sobre mim. Nada de factos, mas mais de pessoa. Ele parecia que já me conhecia há anos, muito estranho mesmo. Eu, esta pessoa tem alguma coisa. Assim que nos sentámos a primeira vez, ele disse assim, tu tens que abrir a tua empresa já. E eu, mas tu nem sabes da minha carreira, eu não contei nada, e eu sei que ele não sabia nada da minha história. E ele, não, eu sei que tu tens que abrir a tua empresa e agora. E eu não vou abrir empresa nenhuma, eu vou apanhar um barco, que foi o que eu fiz, para Ibiza, vou desligar de tudo, eu não vou trabalhar agora, estamos numa pandemia, porque é que produção ia dar agora? Estava tudo sem trabalho. E ele, espera que já vais voltar. E eu, vais voltar o quê? Fui para o barco. Uma semana depois o barco estraga-se, tenho que sair da água e eu tenho que voltar para Lisboa. Foi um pouco como aquela história de Montenegro?
Para Montenegro igual. E ele disse, Voltaste agora a que rastejar. voltaste, vais abrir a tua empresa. E eu assino uma empresa, a Sagesse, que eu já te explico porque o nome Sagesse Productions, e ele diz-me, agora as coisas vão começar a acontecer. Eu, no meio da pandemia, preciso de dinheiro, preciso de um ordenado. Eu estava a zeros, não tinha ordenado, não tinha nada. Nessa semana apareceram-me 3 investidores com propostas. Angel completamente- Investors. Angel Investors, completamente. Já aqui tivemos uma. É verdade. E eu, mas como é que, sabes, como é que isto me aparece? Sim. E ele disse-me assim, não aceites nada. E eu, estás louco? Como é que eu não vou aceitar nada disto tudo a acontecer? E ele acredita. 2 semanas depois apareceu-me uma série internacional inglesa. Fomos filmar para a Madeira, que é um trabalho que me deixa contratar pessoas, ou seja, consigo ganhar dinheiro suficiente para contratar pessoas, fazermos o website, começámos. E desde então não tenho parado. Tem sido uma loucura. Por isso este Jorginho, no fundo, tem sido muito o meu mentor. Ele é assim uma pessoa bem especial e já ajudou muita gente, mas eu te garanto que sem ele não teria aberto uma empresa no meio da pandemia. Mas tu fazes coisas improváveis, estás como levar o fado para Londres, num musical. Isso é verdade. Como é que foi a reação das pessoas a uma coisa tão portuguesa? Foi interessante, porque nós todos tínhamos que fazer um projeto. Isto foi depois também quando acabei a faculdade, tínhamos que fazer um projeto. Toda a gente fez filmes, short films, e eu decidi fazer chama-se um Secret Cinema, que é uma experiência interativa. Não sei se já ouviste falar do Secret Cinema, Não. que é como uma imerses. Já vi, é parecido com teatro imersivo? De alguma Sim, forma? uma forma porque os atores estão no palco também. Os atores estão com Com o público, sim. E então eu pensei com um amigo meu que também é muito do mundo dos fados, eu conheço muita gente do mundo dos fados. Pensei como é que eu vou, se eu não estou a viver em Portugal, como é que eu vou levar um bocadinho de Portugal para Londres? E então Estavas homesick. Estava homesick, já tinham sido 7 anos em Londres, já estava Sim. tudo que era Portugal, eu já tinha saudades. E fomos buscar então há o Village Underground cá e há o Village Underground lá, que é assim um warehouse enorme, todo feito em tijolo. E nós fizemos as ruas de Alfama, então tu entravas como se estivesse em Alfama e ias tendo barraquinhas de chouriço ou de pastéis de nata, várias coisas portuguesas, a ginginha, etc. E depois entravas para uma casa de fados, que era o cenário, em que podias jantar nas mesas, e os atores também eram como se fossem os convidados, e depois começavam a encenar todo um enredo em que iam cantando fados também. Nós fizemos assim a achar que isto ia ser uma experiência, pronto, nada de mais, de repente começa muito interesse, sai na Time Out Londres, que é a revista mais distribuída em Londres porque é grátis, então é uma revista que todos os metros recebem. De repente estava lá o Once in Fado, a BBC começa a falar sobre isto, começamos a ter uma data de entrevistas, mas também não podíamos fazer sem o patrocínio e a ajuda toda das marcas portuguesas que acreditaram no projeto, a começar pelo embaixador português na altura, que depois também nos ajudou a conectar com variedíssimas marcas de pastéis de nata, bancos, tivemos também a ajuda do Novo Banco, tivemos da Caixa Geral de Depósitos, tivemos da Sagres, e as marcas quiseram, acharam piada fazer assim uma... Mas a maior parte do público eram ingleses e os atores eram portugueses? Eram portugueses, exatamente, mas a peça era em inglês, só os fados é que eram em português. Ok. E depois tu conseguias ver a tradução dos fados. Ao mesmo tempo que eles estavam a ser Sim. cantados? Exatamente. Ok. E depois começámos a produzir para Luxemburgo, para Bruxelas, para Paris. E não o fizeram em Portugal? Não, porque não ia ter o mesmo Sim, impacto. Claro, sim. Mas depois tivemos que parar, porque eu entrei no mundo dos filmes e... Sim, mas isto é mais um capítulo improvável e especial do teu percurso. Que outras identidades portuguesas é que podem chegar a públicos lá fora, além do fado? Nós temos muitas histórias para contar. Nós somos um dos países com histórias mais ricas para contar e que menos sabemos vendê-las. Por isso é que eu acho que temos tanto potencial. Sim. Enquanto produtora e dona de uma produtora, o que é que pode ser feito para haver mais inclusão nos castings de elencos para grandes produções? É interessante falares disso porque lá fora, pronto, trabalhando com produtoras no UK e nos Estados Unidos, há um grande apelo à diversidade.
cada vez mais. Então é uma coisa que começa a ser obrigatória nas produções, não só para o elenco, como também para as equipas. Cada vez mais tens a diversidade, e não só de mulheres, mas também de raças, de culturas, de religiões, que começa a ser um requisito quase que nós tentemos incluir o máximo de diversidade. Sim. Mais uma vez, é uma questão. Não quero. É isso que tu estás a tentar saber, verdade? Sim, o produtor tem algum papel nessa seleção do casting ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Mas também depende da produção. Quando tu tens um Game of Thrones, os atores principais já vêm escolhidos, não é? Mas conseguimos incluir o máximo dos portugueses. Nós tivemos bastante atores portugueses agora na House of Dragons, mas mais como figurantes. Nós tentamos recomendar o máximo de pessoas possíveis, mas depois tem a ver com o processo criativo. Se o projeto é teu como produtor, se és tu que estás criativamente a produzir, isto são 2 tipos de produções, aí já tens muito mais responsabilidade sobre o casting que escolhes. Sim, olha, e exigências e extravagâncias das produções internacionais, há algumas que possas partilhar? Há tantas, meu Deus. A começar, eu lembro-me quando fiz o primeiro filme aqui, tínhamos o Harvey Keitel, que tinha 300 mil extravagâncias, mas coitado, ele também já estava a ficar velhote. Então Podias extravasar à vontade. Podia extravasar à vontade, desde a comida, o que é que ele escolhia, o sushi, que não era partido de certa forma, até tinha a família dele, e cada membro da família tinha o seu carro e os seus telemóveis, era assim, que tinha que ser a melhor suíte, já não me lembro onde é que foi, no Ritz ou no Tivoli, assim, tudo top. E quando ele estava a atuar, tínhamos não sei quantos iPads com as falas dele. Ele já nem decorava as falas, estás a ver? Então era. Mas ele merece, ele já está num estado da carreira que ele pode pedir o que ele quiser. Assim, é difícil lidar com o casting. Casting normalmente é muito difícil. Nós estivemos a filmar uma série em Madrid em que tínhamos um hotel inteiro para nós. E porque era a altura da pandemia, etc. E era um hotel, eu não vou dizer nomes porque eu não sei depois quem vai ver isto, mas era um hotel mesmo no centro, gigante, tinha 300 e tal quartos para 25 atores, aquilo era deles. E a atriz principal estava no topo, na suíte, e começaram umas obras perto, mas imagina, aquilo tem não sei quantos andares, não só via muito, e ela quis mudar de hotel. Então imagina, tivemos que arranjar todo um hotel diferente, com não sei quantos quartos, completamente vazio, chama-se o Bubble Hotel, que é só para os atores. Mudou-se tudo porque a menina não queria... Olha, e num curso de produção há um capítulo só para as extravagâncias que um produtor vai apanhar ao longo de uma vida a produzir cinema e séries. Muita paciência. Isso é, tens que ter uma tese de paciência para lidar com atores. E estrelas acessíveis também existem ou não? Estrelas? Atores acessíveis, estrelas acessíveis, mundanas. Muito. Olha, o Jason Momoa, que fez agora a Velocidade Furiosa, que é o Aquaman, super simpático mesmo, ficou muito amigo dos nossos drivers, uma pessoa muito acessível, tipo, a dar presentes, a dizer queres vir sair, por isso há de tudo, no fundo tudo. nós somos mas dirias que é a maioria? Não. Apreciamos a honestidade. Não mesmo. Sofia, quando tu chegas a Portugal em 2016, vinda de Londres, sentiste que foste vista como uma miúda? Como é que ativaste o teu natural tenho de me safar perante isto? Eu acho que continuo ainda a ser vista como uma miúda, mas agora com esta barriga talvez uma miúda com miúdo. Sim, exato. Mas eu acho que sempre me mantive na minha, sabes? Sempre observar muito, perceber o que é que eu quero tirar de cada pessoa e a tentar aprender o máximo possível, nunca chateando. Eu não sou uma pessoa muito conflituosa, sou quando as pessoas não têm razão de o ser, sabes? Então aí sou a produtora que põe as pessoas até se afastam, mas até lá não faço conflito com ninguém, tento só apreciar o melhor de cada pessoa. Eu sei que tu ainda tens muita coisa pela frente, muita coisa para fazer, ainda não chegaste ao topo onde queres chegar. O que é que te falta fazer? O que é que te falta produzir na vida além de um bebê?
Isso é a maior produção que aí vem. É uma mega produção. Mas também já é um sonho muito antigo, por isso sempre quis ser mãe e é engraçado que a minha carreira agora que está a chegar a um patamar interessante, também ao mesmo tempo Sim. estou a ser mãe, por isso mas é engraçado como a vida, se tu deixares ir, a vida vai-te mostrar o caminho. Mas em termos da minha carreira, quero fazer ainda muita coisa, sem dúvida, principalmente levar histórias portuguesas lá fora. Quero produzir as minhas próprias coisas, mas já com um know-how diferente do que seria produzir diretamente. Sim. Em relação à maternidade e ao trabalho exigente que tens, muitas mulheres, se calhar, como disseste, estando nesta fase da carreira tão ativa, se calhar poderiam, eventualmente, é o que acontece muito em Portugal, adiar a maternidade. Tu resolveste não fazê-lo. Claro. E cada vez mais há mais mulheres a dizer que é possível, não é? É possível termos vidas profissionais ativas e sermos mães. Veste parar assim durante alguns meses no pós-parto? Como é que estás a gerir esse teu, Toda a gente. essa tua vontade de querer ir e fazer, não é? Acho que vai ser o mais difícil de tudo, sem dúvida, mas eu acho que este serzinho não me vai permitir continuar no ritmo a que estou, porque foi Sim. mesmo, estes últimos 2 anos têm sido muito, muito exigentes, mas acho que tudo se faz, tanto que eu já sei que tenho produções para o futuro e imagino muito ter este bebé comigo constantemente no escritório. Eu já conheço as equipas conhecem-me, eu sinto-me em casa, no fundo é como se fosse a minha segunda família. Por isso eu vejo este bebé no set, pessoas a passar o bebé de um lado para o outro e depois também tenho a ajuda do meu parceiro que está na indústria também. Sim. E nós conseguimos conciliar muito. E tu já tens ideias de como educar uma criança, por exemplo, em relação aos ecrãs? Que a tua vida deve ter. Todos nós temos muitos Difícil. ecrãs, na tua ainda existem mais. Que ideias é que tens para educar o Oliver? É verdade, Oliver. Estás bem informada. Muito bem. Todas as mães têm este ideal de tentar reduzir o máximo os ecrãs, não é? Porque acaba por ser uma coisa que é muito viciante. Eu própria, que não sou muito dedicada ao Instagram, é uma coisa que eu gosto de ter e acompanha. Até gostava de ser mais ativa, mas não me sinto tão à vontade, porque eu acho que acaba por ser uma obsessão também, esta questão de partilharmos tudo a toda a hora. E tu deixas de ter a magia da vida, do que é estás a apreciar o momento, do que é que estás a viajar e não estás constantemente a fazer fotografias. E eu tenho muito essa visão de tentares afastar o máximo possível dos ecrãs e tentar não... Mas tu provavelmente vais ter um Oliver que aos 3 anos vai ver o Velocidade Furiosa 12, depois o 13, depois o 14, assim pequenino, ainda no carrinho. A única forma é mostrar outras paixões. Sim. E nesse sentido também o meu parceiro é muito de incluir isso. Ele é muito mais velho do que eu. Sim. E já tem 2 filhos e tem também uma mentalidade muito do aqui e agora e de estarmos com as pessoas e de apreciarmos coisas que não estão necessariamente no ecrã. Por isso eu espero que isso seja um bom conjunto e que nós consigamos implementar paixões no Oliver sem ter que ser necessariamente isso. Apesar disso pode fazer parte Sim. da carreira dele e pode Sim, fazer sim. parte do mundo dele, porque inevitavelmente ele vai estar sempre atrás do set. Sim, Ele vai estar fazer nas parte filmagens. Sim. Além desta super produção chamada Oliver, algum dia pensas produzir algo 100% nacional, com o objetivo de chegar a todo o mundo? Sem dúvida. Sem dúvida. E eu comecei uma série que até agora também foi produzida e eu não consegui acompanhá-la porque tive que fazer escolhas, não é? E entretanto, com isto, com o House of Dragons e a Velocidade Furiosa, acabei por fazer estas porque eu achei que era importante. Para já, às vezes é isso, é preciso dares um salto numa direção que pode não ser necessariamente aquilo que tu sonhos, mas que te vai levar àquilo onde tu queres chegar. Por isso estas produções foi precisamente para depois ter primeiro contactos em estúdios em que eu posso ligar ao CEO da Universal a dizer, olha, tenho aqui um projeto interessante, mas ao mesmo tempo ter o know-how de fazer estas produções. Por isso que quando eu produzir alguma coisa
que eu acredito que seja 100% português, que já tenha esse, sabes, esse background, que eu Sim. saiba produzir de forma a que mereça também os grandes palcos, porque eu acho mesmo que a produção portuguesa merece estar nos grandes palcos e tem tudo para dar, tem todas as receitas. Mas com atores portugueses, realizador português, tudo português. Estamos aqui expectantes à espera dessa Pode tua demorar uns produção. aninhos. Queremos muito vê-la. Pode demorar Sofia, uns tu aninhos. consegues hoje em dia ver uma série ou um filme com um olhar de não produtora? Difícil porque tu começas a ver logo os decores e começas logo a ver se está bem feito, se não está. Mas tem havido séries muito boas, mais em termos do tema, que me conseguem levar, que consigo desligar. Quais são elas? Tenho visto muito séries que são baseadas em histórias reais. Acho que é agora o que está mais na moda. Mas se há tantas histórias para contar Sim. reais, não é? Às vezes a ficção gosta de inventar tanto e nós podemos ir para o que está ali. Sim, Mas, por exemplo, todas as que estão a sair agora do Dropout, não sei se viste, ou do American Crime Stories, ou da We Crash. Tudo isto são histórias de coisas que aconteceram com grande impacto. Eu dou, por exemplo, o Dropout, que está, acho que é na Disney. Foi sobre uma mulher que criou um protótipo para a medicina, que era conseguir fazer exames de sangue só com uma gota de sangue. E então isto ia revolucionar a medicina, porque na altura tinham que se tirar muito mais litros de sangue para tu conseguires fazer exames. Ainda hoje em dia se tira bastante. Sim. Imagina, com uma gota isto ia ser revolucionário. Ela quase que angariou 1 bilhão. Foi uma das maiores empresas americanas. Cresceu muito e era tudo baseado numa mentira. Ela não tinha este protótipo, não funcionava. Por isso imagina, até ao ponto que ela não chegou para conseguir angariar este dinheiro. Por isso, Sim. lá está a confiança, e quando tu acreditas, tu consegues tudo. Olha, e tu quando estás a ver um filme ou uma série consegues logo perceber quantos milhões é que estão aí investidos? Costumas ir ler sobre isso? Sim, por acaso E sim, erras uma muito ou coisa- costumas acertar mais ou menos? Costumo acertar. Já sabes o que é que a casa gasta, literalmente. É verdade, às vezes é um bocadinho difícil, depende dos atores, porque Sim. Ah, sim, dos cachês? sim, depende, eu não sei tanto onde é que está a carreira deles, e isso importa muito. Sim. Mas assim, em termos de produção, até fazemos esse jogo entre nós. Sim. Quanto é que achamos que por episódio em séries? Sim. E se eu te pedisse séries ou filmes não produzidos por ti, mas que consideras serem exemplos no que toca à produção, em concreto, o que é que dirias? Em termos de produção, Pode haver séries e filmes super bem produzidos, mas que o argumento não te chama tanta atenção, ou não te acontece. isso é uma pergunta interessante. Nunca sentiste só, pá, gostava de ter sido eu a fazer esta produção. Não, porque se o guião estiver bom, acaba por Valer a pena. valer a pena, não sei. Lá está tudo no guião. Sim. Tu consegues, se o guião é bom. O American Crime Stories, do O.J. Simpson, primeira série, o guião está tão bem feito. Aquilo é tudo quase passado numa sala de tribunal. Uhum. Mas tipo, isso nem importa, porque o que importa são os atores e o guião. Mas vou pensar nisso. Sim, e quantos produtores é que é preciso para um filme? Não é só um produtor, há o produtor executivo, há o produtor Não, há assistente. toda uma hierarquia. O Hollywood é de loucos com essas coisas. Acho que é preciso um curso só para Sim. perceber as hierarquias e quem é quem. Mas normalmente é diferente de televisão, em que num filme tu tens o produtor é quem tem a ideia e quem não tem necessariamente o dinheiro, mas é quem está conceiving the Sim. film itself. Depois vais conseguir produtores executivos, que é o que trazem o dinheiro e que executam Sim. juntamente com o produtor. Também podes ter o produtor criativo. O produtor criativo está mais nas séries, que tem um papel. As séries hoje em dia, quem as escreve tem muito mais importância de quem as produz. Por isso tens um produtor criativo que também tem muito ownership no projeto. Uhum. Mas depois depende como venderes. Se fores vender às plataformas, se fores vender às televisões, por exemplo, tu podes ir vender a uma Netflix e uma HBO, mas depois queres ir vender a uma RTP ou queres ir vender a uma SIC, neste caso, percebes? Sim. É diferente. Olha, eu vou fazer aqui uma confissão. Eu, quando for grande, gostava de ser documentarista. Isto está no plano do sonho e da divagação, porque
Está lá, já. Tenho muitas Então vai ideias para acontecer. documentários, mas depois tu ouves entrevista a atores e realizadores e produtores portugueses e o cenário não é dantesco, mas É dantesco. é pouco apetecível, não é? É, O que é que uma verdade. pessoa- agora imagina, eu queria criar um documentário, uma pessoa que nos esteja a ouvir, que esteja a estudar cinema e que gostasse de criar, de fazer um documentário. Por onde é que teria de ir? Então, primeiro, tem muita pesquisa. É preciso muita pesquisa no sentido do assunto que tu estás a... Dominar tu o estás tema. Exatamente. Não só o tema, mas também perceber o que é que rodeia o tema, para depois começares a ter ideias de onde é que os vai vender e para que plataformas. Porque é como tu criares, tu cozinhares um bolo, alguém tem que o comer, não é? Então, nunca podes só ter uma ideia cool, vou fazer uma ideia. Não. Isto é uma ideia para ser visto por quem? E quem é que terá interesse nesta ideia, não é? Tu queres contar uma história. Depois, começas por estudar um bocadinho esse teu público e aí tens várias formas de investimento, não é? Não sei se depende do papel onde tu queres, podes ser realizador Sim. ou podes ser produtor. Vamos dizer que somos um produtor, não é? O produtor começa por perceber o potencial do projeto, documentário do assunto e depois vai ver todas as coisas que podem adicionar ao projeto. O realizador, se é realizador conhecido, se o tema tem alguém conhecido que possa fazer o projeto mais interessante. Sim. E uma vez que tenhas esses elementos, já podes ir vender o teu documentário. E aí começas por ir ou vais a distribuidores, que são pessoas que vão distribuir e vão comprar esse teu conteúdo, ou vais a televisões, nesse caso vais a uma RTP que podes vender o teu conteúdo, ou vais a private equity, que é pessoas que possam ter interesse, e aí para um documentário é bastante mais fácil, porque um documentário é muito específico. Então tu pensas assim, quem é que pode ter interesse neste documentário e porquê? E dirias que tem de ter uma boa literacia financeira. O que é o CAP, por exemplo? Um CAP, o CAP é quando tu tens um incentivo fiscal. O incentivo fiscal é o tal dinheiro que o governo te vai dar, o fundo que o governo te vai dar quando tu gastas dinheiro aqui, ok? Então imagina que o teu documentário custa um X, neste caso aqui em Portugal é 500 mil euros. O teu documentário custa 500 mil euros. O fundo vai-te dar 30% dessas despesas. Ok. Mas o cap o filme só pode custar até 4 milhões. Ou o fundo só te pode dar até 4 milhões. Mas voltando aqui um bocadinho a esta ideia do documentário, porque estamos a falar de um orçamento mais baixo. Imagina que tu precisas de 100 mil euros. Uma marca, por exemplo, tu pensas... Eu vou-te dar um exemplo de um documentário que eu fiz agora recentemente, é uma boa ideia, sobre um escritor americano que esteve cá há 50 anos atrás e voltou. Isto era... Como é que se chama o documentário? Chama-se Saudade, A Love Letter to Portugal, do Neil Slavin. Esteve ali no WOW, no The World of Wine, exato. No Porto. E porquê? Nós achamos assim, esta pessoa tirou fotografias, eles têm um centro de fotografias, uma exibição, eles gostam de exibir fotografias. Este fotógrafo é muito conhecido. Ele fotografou Portugal inteiro há 50 anos, na altura da ditadura. E agora voltou a Portugal a fotografar. A quem é que isto pode interessar? A marcas que tragam a Portugalidade, que queiram vender lá para fora, que estejam na América também. Por exemplo, fomos ao Taylor Sport, por exemplo, foi uma marca que quis investir no documentário, deu-nos dinheiro para ajudar e agora precisávamos de outros investidores. Então vamos a uma televisão e dizemos, olha, já temos esta parte do bolo, conseguimos mais esta. E depois tu podes dar créditos no final, podes mencionar a marca, podes... tem que haver sempre uma estratégia de marketing à volta de quem tu estás a pedir dinheiro. Sim. E qual a importância e porque é que devem ser atribuídos incentivos fiscais às produções? Porque isto atrai, não é? Porque isto ajuda a tu cada vez mais produzires projetos em Portugal e projetos portugueses. E olha, Sofia, há impossíveis para a Sofia Noronha. Já houve alguma coisa que dissesses, isso não quero, isso não consigo, não vou por aí? Eu achava que era autoestrada, quando toda a gente dizia assim, nunca vais fechar uma autoestrada de 100 km. Prova superada? Foi mesmo, prova superada. Até a minha equipa dizia, tu és louca. Temos 1 mês e meio para fazer isto, nunca vai acontecer. E eu,
não. Um não levo daqui. Mas Portanto, não houve muito mais coisas que fossem impossíveis para ti. que eu tenha posto como objetivo, ainda não. Sim. Eu ponho o objetivo e depois tenho que o traçar. Este documentário demorou-me 5 anos a fazer. É mais difícil e mais demorado do que um filho É para verdade. ser feito. Olha, e como é que já aqui falaste da Mariana Martinho? É verdade. Como é que é trabalhar com uma das tuas melhores amigas? Olha, é engraçado porque podia ser a coisa mais desafiante e no fundo é a coisa mais prazerosa e que eu tenho mesmo carinho e agradeço-lhe muito porque ela é o meu braço direito, para o bom e para o mau. De vez em quando temos assim umas discussões, mas muito tranquilas para aquilo que podia ser, para o stress que nós passamos. Temos personalidades muito diferentes e sabemos exatamente onde é que cada uma está, mas até lá chegar não foi fácil, como tudo na vida. As pessoas estão habituadas a ter tudo logo, não é? Mas se deres tempo e dedicação, as coisas vão ao seu lugar. E eu e a Mariana encontramos aqui um balanço muito interessante. Sim. E olha, quando fores para casa vais ver Netflix, HBO? Costumas ver muitas séries para relaxar? Para dormir, sim. Ponho Para sempre adormecer? para adormecer, sim. Mas agora as minhas noites já estão um inferno, por isso vejo séries. Agora estou a ver uma que é Industry, é na HBO. Sim. É duro, não é para toda a gente, mas lembra-me os meus tempos em Londres e eu tenho saudades disso. E tu estás sempre de olhos postos no futuro, no que a audiovisual diz respeito, ou também gostas de ver os clássicos, os filmes mais Muito. antigos? Adoro ver os clássicos e eu acho que é isso que tem que nos alimentar, porque hoje em dia as séries já estão tão mascaradas, quando os antigos, os clássicos, é a história, é uma narrativa tão simples. E eu já mencionei isto várias vezes, mas o Clint Eastwood, que tem histórias em que tu estás a filmar num sítio e é tudo a ver com a relação de uma pessoa, porque tu podes dizer tanto numa relação com uma pessoa, entre as personagens, não é? Não precisas de muita ação e muitas explosões. Sim, quais são os clássicos que te trazem assim mais conforto visual? Que gostes mais de recordar? Ou que aconselhes a quem nos esteja a ouvir, que não conhece ou que ainda não investiu muito a recuperar alguns clássicos do passado? Gosto muito de cinema italiano, o Cinema Paradiso, ou A Vida é Bela, sempre clássicos bons. Gosto também, assim, não é tão clássico, mas assim um bocadinho mais rough. A Cidade de Deus mais uma vez, é sobre a narrativa. Mas assim também Clint Eastwood, recomendo todos. Sim. No cinema há uma espécie de choque entre o que é comercial e os blockbusters e o cinema mais alternativo ou intelectual. Como é que tu arrumas essas duas tipos de produções internamente? Acho que as pessoas não têm que classificá-las. Aqui em Portugal acontece muito, tipo cinema de autor, que horror os comerciais. Não, acho que há espaço para todas as vertentes e acho que o comercial é necessário, porque o comercial é um tema, é um género que é para nos puxar para cima, para não pensarmos muito, tem a sua missão, não é? O comercial, e para chegar a todo o tipo. O cinema de autor tem a sua missão também para nos fazer pensar, para entrarmos um bocadinho mais na perspectiva do autor. Por isso, todos eles são importantes. Nós não devíamos classificar. As pessoas adoram pôr labels. Sim, é muito difícil encontrar alguém que diga que navega os dois mundos, não é? Mas não sei porque não é? Sim. Porquê que não podemos ser tudo? Quando era pequena, a avó escrevia peças de poesia que todos os primos tinham de decorar. Era um grande show, tinha de ser à séria. Os amigos dizem que dentro do grupo é a pessoa com mais energia, mais boa onda e que está sempre com o verbo ir ligado. Viveu em Madrid, Los Angeles, Connecticut, Tenerife, Cáceres, até ganhar a confiança dos grandes estúdios para conseguir produzir em Portugal. No grupo de amigos é carinhosamente tratada por tia Nuri, mas mais do que tia vai ser mãe. Neste momento está ocupada com a superprodução de um bebê, com certeza de que the show must go on, e o show tem sido bem preenchido. Apesar de viver em Londres durante 7 anos, nunca esqueceu Portugal e a sua identidade, e por isso produziu um musical chamado One Scene Fado, um espetáculo interativo onde reconstruiu as ruas de Alfama, no centro de Londres, e os atores cantavam fado. Foi aí que voltou para Portugal e percebeu que ainda havia uma grande parte por explorar no mundo do cinema internacional em Portugal. É independente e despachada e sempre foi assim, até quando nasceu. Foi um parto rápido, quase uma metáfora para como vive a vida, sempre a arranjar soluções. Já fez um pouco de tudo, trabalhou em teatros, esteve em restauração, deu jornais. Quando chegou
chegou a Portugal em 2016, vinda de Londres, era vista como uma miúda, mas agora são os grandes estúdios que vêm atrás dela. Voltou para ter o Oliver, mas sabe e sente que as viagens ainda não acabaram. É teimosa, não desiste dos sonhos e acredita que tudo é possível quando se trabalha para isso. Nós parabenizamos a Sofia Noronha por todo o trabalho realizado até aqui e agradecemos pela última hora de conversa na Antena 3 e na RTV3. Sofia, obrigada. Obrigada eu. O que vamos fazer?